Vamos passar agora, para as competências gerais. Desenvolver as competências gerais é o objetivo final da educação. Então, quando eu vou avaliar, eu tenho que avaliar se o aluno desenvolveu as competências gerais. Se, por meio dos objetos de conhecimento que são propostos para o meu componente, eu fiz com que esses alunos desenvolvam as competências gerais. E a desenvolver as competências gerais, ensinar competência e avaliar competência. Ensinar competência é ensinar na complexidade. O mundo é complexo. Então a educação ela não pode trazer o mundo que é uma complexidade e tentar transformar o mundo em alguma coisa. Olha, aqui funciona assim, aqui vai funcionar desse jeito. Cada um numa caixinha, né, Vasco? O mundo não funciona assim. E avaliar nessa complexidade também. Então, esse é um desafio novo para um modelo educacional que estava acostumado a uma tentativa de simplificar. Isso que você fala é importante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Vasco. Avaliar no modelo por competências envolve uma percepção do professor, inclusive, um senso de quais instrumentos, quais ferramentas eu deva utilizar, devo aplicar para poder saber o que aquele aluno aprendeu daquela habilidade e que vai levar, claro, para uma maior ou menor apropriação da competência, né? Então, Ricardo, uma coisa legal da gente discutir primeiro, se eu vou avaliar a competência, sobre o que elas falam, né? Então a gente tem 10 competências. Tem 10 competências, todas elas não significam a mesma coisa. Elas procuram abordar ali questões importantes que seriam fundamentais para o ser humano ter desenvolvido ao fim da educação básica. Bom, só que vamos avaliar as competências. Por exemplo, a gente pega a competência conhecimento. Mais uma vez, a gente tomar cuidado para não incorrer no erro da simplificação. Competências é ensinar na complexidade, porque o mundo é complexo. Então, quando eu falo sobre competência conhecimento, o que significa conhecimento? Não é só conhecer coisas, né? Então, assim, o aluno sabe buscar conhecimento, ele sabe aplicar o conhecimento dentro de vários contextos diferentes. Sabe interpretar, né? Ele foi buscar, mas ele sabe interpretar. Perfeito. Ele sabe, além de utilizar esse conhecimento, ele sabe fazer com que esse conhecimento seja o conhecimento que traga poder a ele, mas que não vai causar mal para ninguém. Ele sabe, por exemplo, ele percebe como ele aprende melhor, qual o melhor jeito dele conhecer, o quanto que ele já conhece, o quanto que ele precisa conhecer e como que esse conhecimento chega até ele. Ele sabe buscar conhecimento, quer dizer, ele faz uma avaliação, uma percepção de uma metacognição em relação a ele. Ele sabe, Vasco, quando a gente fala nessa competência, ele sabe transmitir para as outras pessoas esse conhecimento. A gente hoje está no mundo repleto de fake news. Ele sabe passar um conhecimento verdadeiro, identificar uma informação que não é real, né? Como ele lida com essas questões? Ele vai continuar, olha de novo o atitudinal entrando, ele continua perpetuando essa informação falsa para as outras pessoas. E aí vem uma outra percepção importante sobre as competências, porque uma competência ela envolve vários componentes. Então, numa aula, eu não vou desenvolver a competência conhecimento inteira numa aula. Dentro da competência conhecimento, eu tenho um elemento que compõe essa competência, né, que as pessoas chamam de habilidades, mas para não confundir com a habilidade da educação física. O aluno tem a habilidade ou a capacidade de buscar informação? Então eu vou desenvolver na minha aula, dentro da competência geral, um elemento da competência geral que é buscar informação.
Ah, mas informação é para quê? Eu posso usar essa informação depois para uma outra competência, por exemplo, argumentação, eu construir uma argumentação contra a fake news. Mas para eu me munir de argumentos, eu preciso de conhecimentos verídicos, eu preciso de conhecimento de fontes confiáveis. Então, sem eu saber buscar o conhecimento adequadamente, eu não vou conseguir construir argumentos adequadamente. Então você percebe, em uma aula você trabalha esses elementos e não a competência toda em si. Porque se a gente pensa na competência toda em si, pode ser que a gente deixe de trabalhar alguns elementos que constroem a competência, que são fundamentais para que o aluno seja completamente competente em relação àquilo. Né? Então, como você falou, conhecer por conhecer, né? Tem-se o conhecimento, mas você não é competente em relação ao conhecimento, porque você usa para o mal, você ouve uma fake news e passa para frente, você tem o conhecimento, mas não sabe aplicar ele em nada, você só usa para responder uma pergunta e acabou. Vasco, a gente encontra uma situação, um exemplo bem prático desse, quando a gente, no ensino superior, se depara com conversa com alunos. Então eles chegam para a gente, o aluno chega para a gente e fala assim, professor, nossa, como você explica muito bem, você transforma aquele conceito que é super complexo, difícil, muito leve, num conceito que dá passível de ser inteligível, né? É inteligível. Só que tem professor que o cara é pós-doc, só que, né, não é competente. Não tem a competência. Ele tem o conhecimento, mas ele não sabe transmitir aquele conhecimento. Então é exatamente isso. Né? E isso, a gente está falando especificamente dessa competência, né? De uma competência. E de uma competência, Vasco, que a gente fica falando assim, poxa, a gente consegue desenvolver uma competência em uma aula, em 2 aulas, em 3 aulas. Essa é uma questão que a gente precisa ficar muito atento, né? Mas aí vem um fato que você falou. A competência e conhecimento não cabe à educação física somente. Sim. Né? Porque na complexidade do mundo, os problemas aparecem pra gente, eles aparecem, vamos dizer assim, globalizados. Eles não aparecem estanques. Eu vou precisar de conhecimentos, não só de educação física, mas de vários outros componentes para resolver aquela minha situação. Eu vou saber utilizar os conhecimentos, não só da educação física, mas dos outros, integrados para eu resolver a situação. Então, se o professor de educação física ficar responsável pelo atitudinal, mas o professor de português pelo conhecimento, não é assim que o mundo aparece na vida do aluno. É complexo. Então, só na medida em que ele valorizar esse conhecimento, independente de onde ele venha, ele vai perceber que tudo isso é uma integração e que é muito importante para a vida dele. E isso não depende do professor ser legal ou não. Depende do professor saber ajudar o aluno a valorizar o conhecimento.